participação de nomes como Zélia Duncan, MC Marechal, Arnaldo Antunes e artistas locais. 11ª Bienal do Livro de Campos. Prefeitura de Campos, uma nova história. 8h09 é o Folha no Ar, que você acompanha aqui na Folha FM. Laboratórios Plínio Bacelar no apoio. Clínica Proteus, serviços de saúde, medicina ocupacional. Unimed, cuidar de você, seu plano. Plínio Bacelar Vacinas, com o apoio de Green Energia Solar. Voltamos com o nosso convidado, secretário de Saúde do município de Campos do Goytacazes, Dr. Paulo Irano. Arnaldo Neto, passando a bola para você também. Vamos lá, doutor Paulo. A gente falou no primeiro bloco, sobretudo, em relação à Covid, ao momento mais tenso da pandemia, esse medo que acaba circulando em relação à nova variante. Mas a saúde, assim como todos os setores sofreram impacto da pandemia, e a saúde, como o senhor mesmo citou aqui em Campos, chegou a fechar todas as UBSs. Isso foi na transição ali do governo Rafael para o governo Vladimir. Vladimir recebe com essas UBSs todas fechadas, devido àquele período mais severo da pandemia. Como que está hoje a reestruturação dessa rede de saúde? Como que essas UBSs já estão funcionando? Já são todas? Quais são o planejamento? Qual o panorama sobretudo nesse primeiro momento que a gente vai falar sobre as unidades básicas de saúde? Então, Arnaldo, como você mesmo mencionou, né, a gente não está aqui ficando, né, falando de passado ou de cenários de passado e culpando ninguém, não. É todo um contexto, como a gente sempre fala, e eu sou muito lúcido, eu diria, nessa análise dos fatores que levaram a este ato, né? Não foi à toa, as UBSs foram fechadas por uma série de razões, enfim, está ali a pandemia, mas na verdade esses reflexos são severos. Sempre que você fecha uma porta assistencial, ela tem repercussões para a população. E o cenário, então, que encontramos em vários níveis, tanto na questão estrutural da saúde como um todo, como na questão gerencial e assistencial no final, né? Estrutural, que eu digo, todos nós lembramos da situação crítica que estava o Hospital Geral de Guarulhos, que é uma grande unidade em que tinha que imediatamente ser interrompida a atividade, mas foi impossível pela necessidade da população. Tá? Encontramos, né, uma situação também crítica, estruturalmente falando, do próprio Ferreira Machado, em que também avançamos bastante, eu posso discorrer rapidamente. Mas falando em relação às UBSs, eram 49 unidades fechadas e automaticamente isso é natural, normal, não é o legal, não é o certo, mas é o que acontece. Equipamento público que fecha as portas, as pessoas no entorno, sei lá de onde vêm, mas vão ali, depredam, roubam, retiram material, roubam porta, mobiliário, então acabam com tudo. Então é terra arrasada. Bom, nessa atuada, por uma determinação da linha de ação do prefeito Vladimir e do vice Frederico Paes, que tomou a saúde, né, como sob o seu comando, sob o seu guarda-chuva, eu diria, né, além da agricultura, o Frederico. Então, o prefeito determinou uma ação assistencial de prioridade da saúde. A gente tem que cuidar das pessoas, porque a grande reclamação sempre era essa falta de acesso e era real. Bom, com essa determinação nós avançamos. Primeiro, a determinação da questão do novo HGG, né, da reforma lá do HGG, que já inauguramos, já tem alguns meses que já colocamos em atividade. Foi um grande avanço, é uma grande unidade, totalmente estruturada, totalmente de padrão A, eu digo de padrão A mesmo, né, em que podemos contemplar não só Guarulhos, mas a nossa cidade, a nossa região como unidade daquela. Uma unidade em que tem uma estrutura operacional, uma estrutura de diagnóstico, uma estrutura assistencial, com muitos leitos de pacientes graves, com muitos leitos de repouso, com muitos leitos de terapia intensiva, que veio, logicamente, contemplar a nossa cidade, a nossa população, como uma estrutura muito adequada, muito organizada agora, muito diferente do que estava naquele momento inicial de 1º de janeiro de 2021.
Então isso é um fato concreto, real, a população já está usufruindo disso. Num tempo recorde, a gente conseguiu criar aquela nova unidade, que é o novo pronto-socorro do HGG, e já estamos, logicamente, avançando na estrutura toda do hospital. Então nós teremos um Hospital Geral de Guarulhos, um grande hospital de tecnologia de ponta, com todos os equipamentos avançados, todos os equipamentos, né, de última geração, e que proporciona isso, logicamente, uma segurança muito maior, um conforto, um acolhimento, uma assistência muito melhor à nossa população. HGG. Vamos lá para as nossas UBSs. A gente já reabriu mais de 20 unidades básicas de saúde e vamos reabrir mais. Vamos reinaugurar já agora na Tapera, tem também o Rio Branco. Então, até o final do ano, a gente, se continuar nesta sequência, com certeza nós vamos inaugurar mais algumas e no próximo ano muitas mais. Então, a gente vai reestruturar toda a nossa assistência. Conseguimos, nesta sequência, adquirir todas as condições de reequipamentos. A gente acabou agora de chegar 59 cadeiras de dentista, né, odontológicas, com todos os equipamentos de ponta também necessários para que a gente reequipe toda a nossa rede, né, de odontologia, da assistência odontológica ao nosso município, que também ficou de uma forma muito precária durante esse tempo, com todas as unidades ou fechadas ou quebradas, né? Então a gente está agora numa toada de implantação dessas novas cadeiras, né, com todos os equipamentos e insumos necessários. Então a gente vai dar uma alavancada muito grande na área também odontológica. Ao mesmo tempo, avançando, né, na estrutura da atenção primária em saúde, da atenção básica, com a estratégia da saúde da família. Até o final do ano a gente está aguardando a chegada de 26 profissionais, 26 médicos de estratégia da saúde da família, através do Médicos pelo Brasil aí, né, que vem do Ministério da Saúde. A gente fez, todas essas unidades estavam desabilitadas frente ao Ministério, a gente conseguiu reabilitar. Então está num novo momento também da reestruturação da atenção básica, até por conta da abertura das unidades e, consequentemente, a gente vai distribuir nos territórios necessários para que a gente avance na atenção primária em saúde, que é a base de tudo, que previne, que trata, que cuida lá na base, para evitar de chegar na emergência. E quando chega a emergência, a gente, na verdade, priorizou num primeiro momento essa estrutura emergencial, que leia-se Hospital São José, Hospital HGG e Hospital Ferreira Machado. Além, logicamente, da rede contratualizada que a gente tem, que é a Rede Campos de Saúde Pública, dos 4 grandes hospitais filantrópicos da nossa cidade, em que a gente tem essa contratualização que presta o serviço também de nível terciário, eu diria, com muito primor na nossa cidade. Campos é uma cidade muito privilegiada, sabe, Arnaldo? Por conta da estrutura que nós oferecemos à nossa população. Se você for andar pelo país afora, na cidade, com a população que temos em Campos, né, pelo IBGE, e acho que esse novo censo que nós estamos tendo vai jogar, logicamente, Campos num patamar de uma população bem maior do que os 530 mil habitantes que está lá desde 2010, talvez. Acho que foi e coloca Campos como uma metrópole, realmente. Não é uma cidade pequena. Não é mais, né? Campos hoje é o polo regional. Sim. É indiscutível, né? Que é o polo regional e tudo migra para cá. Então a estrutura que Campos oferece, né? E a gente está avançando, viu? A Passos Largos, daqui a pouco eu vou ter o prazer de vir aqui para anunciar um grande passo que a gente está dando na abordagem do doente infartado e do doente com AVC, que é a chamada angioplastia primária, na primeira hora. Então a gente já está fechando essa estrutura toda e a gente vai dar um anúncio muito importante para a nossa população, alertá-la para que a gente possa realmente salvar mais vidas de forma mais precoce. Dr. Macou que tinha um projeto desse, né? Dr. Macou, e eu digo a você, vai ser uma grande homenagem que eu quero fazer, que o prefeito quer fazer, que os médicos querem fazer, a memória de Dr. Macou,
uma figura excepcional, ímpar, eu diria, e que sim, sempre teve esse sonho, né, de implantar. Então nós estamos nesta evolução, daqui a pouco estarei aqui, com certeza, anunciando a implantação definitiva, já estamos no final da construção disso, mas é para daqui a pouco. Mas é um grande avanço que eu vejo como presente, é uma obrigação que nós temos que fazer, mas em termos de cidade do Porto de Campos, nós não temos lugar nenhum que faz isso. E nós vamos fazer aqui. É uma determinação, o prefeito já aprovou, já pediu que se faça, já se empolgou também em saber que isso é importante para a população. Então a gente vai, daqui a pouco, estar anunciando, se Deus quiser, aqui, estamos nos últimos ajustes. Mas falando um pouquinho mais, em relação, por exemplo, ao hospital, ao Ferreira Machado. Ferreira Machado, ao mesmo tempo, a gente também redimensionou muitas coisas, principalmente no setor gerencial. Hoje o Hospital Ferreira Machado, gerencialmente, ele está muito melhor conduzido, organizado, mais de ano já que a gente conseguiu, por conta, não foi quebrar parede nem fazer parede, foi por conta gerencial, de acabar com aquele corredor que era insano, um corredor cruel, né, das pessoas ali esperando. Então, a efetividade das ações médicas, a resolutividade da abordagem, o diagnóstico precoce e rápido, né, através de toda a estrutura que se tem lá, permite com que você faça um movimento mais rápido na abordagem da chegada até o diagnóstico e definir. Vai internar, vai para casa, vai para cirurgia, vai para transferência, enfim, é o fluxo que acontece. Então, a gente avançou muito. O Hospital Ferreira Machado hoje tem uma baita de uma estrutura, inclusive cirúrgica, são novos equipamentos, a gente adquiriu equipamentos importantíssimos lá, colocamos mais um tomógrafo. Então hoje o Ferreira Machado tem 2 tomógrafos, né, que dá agilidade no diagnóstico. Estamos fazendo abordagem 2 doentes simultaneamente, por isso a rapidez que nós temos, né? Ao mesmo tempo, temos hoje a estrutura do centro cirúrgico com arcos cirúrgicos, novos equipamentos de anestesia, né? Adquirimos agora recentemente, recebemos nesta semana, 2 semanas atrás, isso eu digo porque é a minha área, então a gente trabalhou muito para que isso acontecesse. O prefeito autorizou e concordou em fazermos isso no avanço tecnológico da saúde, né? Então nós adquirimos 2 redes, 2 blocos de equipamentos de endoscopia digestiva, em que cada uma dessas processadoras, são 2 processadoras, com 3 tubos de endoscopia alta, né, de endoscopia gastroduodenoscopia, e 3 tubos de colonoscopia. Então tem um bloco que vai ficar no Ferreira Machado e o outro bloco desse no HGG. Então a gente reestrutura essa assistência, né, endoscópica com equipamentos de última geração mesmo, extremamente avançados, equipamentos com tecnologia avançada, para proporcionar isso para o setor público, para que a gente possa ter uma abordagem de segurança. Quando eu falo do tomógrafo, a gente fala de um tomógrafo, a gente adquiriu 2 tomógrafos, né? Um para o Ferreira e o outro lá para o Hospital São José. Então, o Hospital São José hoje, ele atende realmente com resolutividade toda a demanda necessária da Baixada. Toda a demanda necessária da Baixada. Não é? E, ao mesmo tempo, nós avançamos, por exemplo, na rede da pediatria. Né? A gente estava sob a égide até do Ministério Público, no sentido, né, da promotora, né, que rege essa área da criança, do adolescente, digo aqui, a doutora Nick, que participou muito, né, com a gente nessa construção do novo fluxo do atendimento à pediatria, que a gente tinha uma deficiência muito grande. Nós criamos a Clínica da Criança, que é lá onde o antigo PU de Guarulhos, né? Essa Clínica da Criança veio para contemplar uma referência importante para os pais. Antes a criança não tinha, ficava, onde é que vai levar? Não sabia para onde levar. Ficava perdida. Não tem pediatra, não tem pediatra. Então nós centralizamos lá e centralizamos no Hospital dos Plantadores de Cana. Fizemos um pronto-socorro ali. Então nós temos um pronto-socorro no centro da cidade, 24 horas, com pediatras, especialistas, o tempo todo, e temos lá no antigo PU de Guarulhos, hoje Clínica da Criança. Com isso a gente reestruturou
a assistência à pediatria, na urgência e emergência. Né? Então isso é um alívio para os pais. Hoje tem uma referência, né? Passou mal com seu filho, qualquer hora do dia ou da noite sabe para onde ir. Não fica mais perdido e chega lá, vai ser atendido de uma forma digna, né? Porque é uma estrutura muito melhor, muito mais aparelhada. Então, nós estamos, na verdade, Arnaldo, eu fico assim muito feliz de estar participando deste momento do governo, esse momento de que muito pouco tempo em que encontramos uma cidade com muitas dificuldades, né, vocês são repórteres, vocês sabem disso, acompanham o dia a dia da cidade, como que pulsa a cidade. A gente está, com certeza, num novo momento e a saúde ela caminhou a passos largos. Conseguimos realmente avançar muito rapidamente na reestruturação e na assistência à saúde. Temos problemas? Eu costumo dizer, sabe, que a saúde ela é inesgotável. E você, infelizmente, não consegue contemplar a tudo e a todos no tempo que se pede, que se quer, que se necessita muitas vezes. Né? Mas a gente avançou muito e a nossa função é exatamente quebrando essas arestas, essas dificuldades que existem, né? Essas inconsistências, essas falhas que existem, e a gente vai caminhando. Só que pelo gigantismo e a complexidade que é a saúde, é muito difícil que você consiga contemplar. Mas eu tenho aqui um dado muito importante. Na maioria das cidades do país, o primeiro problema de reclamação de uma população qual é? É saúde. É o atendimento, exatamente. Em todos os níveis. 6 horas esperando. E não tem acesso. Poxa, a gente proporcionou, de novembro para cá, a gente tem feito esses movimentos dos mutirões, que com certeza os senhores têm acompanhado. Aliás, eu quero dar um depoimento, porque eu fiz a minha catarata esquerda, através do SUS, aqui em Campos, sem usar o fato de ser jornalista e ligar para ninguém, para pedir favor a ninguém. Eu fui direto nos plantadores, consegui um credenciamento, fiz os exames, e em menos de 30 dias eu já estava sendo agendado para a operação. Operei da Beneficência Portuguesa e durante boa parte do percurso as pessoas já me conheciam por nome. E ainda não estava aquele comercial da rádio na TV, na Inter TV, que agora as pessoas me reconhecem na rua, porque aparece. E, claro, TV Globo, todo mundo vê. Mas impressionante, e se comparar com outros casos que eu conheço de Rio de Janeiro e São Paulo, não dá nem para comparar. As pessoas não acreditam que eu consegui isso, sem nenhum tipo de famoso... Quem indicou? A gente indicou, né? Nada, por aqui ninguém... que você consegue. Não, então, nada disso. A gente conseguiu, veja só vou assim, fazer um rápido retrospecto aqui para entenderem a importância que tem. Por que nós definimos, isso foi definição do prefeito, até mesmo na construção, na época da campanha da sua eleição, a gente, logicamente, teve um grupo muito grande que trabalhou o plano de governo. E no plano de governo, eu queria que fizesse os mutirões, que muita gente reclama que está há anos esperando isso, esperando aquilo. E então estava no nosso plano de governo. Então foi uma determinação dele de que implementássemos esses mutirões. O primeiro mutirão a gente começou em novembro. A gente fez uma programação de 40 mil procedimentos em 100 dias, para começar em novembro. Procedimentos que vinham de consultas a cirurgias, inclusive cirurgias bariátricas que há mais de, 6, 7, 8 anos não se fazia em Campos. Não se fazia pelo SUS cirurgia bariátrica, só pelos planos de saúde. Nós fizemos, em menos de 100 dias, 44.800 procedimentos. Olha só. Para ver como a demanda estava reprimida. A busca foi imediata, porque estávamos com filas enormes, desde consultas com especialistas até cirurgias complexas como a cirurgia bariátrica. Fizemos mais de 100 cirurgias bariátricas já nesse período e agora já tem uma nova fila, porque é sempre assim. A saúde, você abre uma porta assistencial, ela se potencializa, a própria população fica sabendo e acontece de buscar, né, esses recursos. Então foi o primeiro, eu diria assim, grande mutirão que nós fizemos. A segunda etapa tínhamos uma repressão muito grande de exames, de acesso aos exames especiais, exames de alta complexidade como tomografias e ressonâncias. Nós proporcionamos 6.000 exames entre ressonância e tomografia
a partir, na sequência desse mutirão dos 100 dias começado em novembro. Então, fevereiro, mais ou menos, a gente abriu, fizemos 6.000 exames. Acabamos com a fila de espera de ressonância magnética e tomografias. Olha só que salto no sentido assistencial de acabar com a fila reprimida que a pessoa estava aí há anos. O que acontece quando você tem uma repressão muito grande? Você não faz o exame e não é feito o diagnóstico, não é tratado. Daí é que vem a repressão das doenças. Exato. Né? Então, quando você oferece uma porta de entrada para um exame dessa dimensão, com alta precisão diagnóstica, aí você automaticamente faz o diagnóstico, aí isso demanda tratamento, demanda cirurgia, demanda oncologia, que é um outro viés importantíssimo na nossa cidade, né? Na sequência, a gente fez as cirurgias ortopédicas. Então, tínhamos aqui uma repressão muito grande de cirurgias ortopédicas, cirurgias que não são oferecidas, inclusive, pelo SUS, como artroscopia, cirurgias de tendão, né? Cirurgias mais especializadas. Né? Então, a gente fez esse mutirão que ainda está em andamento, que irá até o final do ano. Na sequência, outra demanda reprimida, que era cirurgias de pescoço, né? Cirurgia que a gente chama de cabeça e pescoço, e as cirurgias urológicas. Quem não ouviu um caso, botou um catéter, está há meses com esse catéter por conta de um cálculo e que não tem abordagem, não tinha nem nada. Outro mutirão de urologia que também está em andamento. Quer dizer, a gente está focando nos mutirões nas demandas mais reprimidas. E, por fim, aqui a gente está fazendo essa 5ª etapa do mutirão, que são as cirurgias eletivas. O que são as cirurgias eletivas? É a hérnia, que a pessoa tem já há muito tempo, não está no estrangulamento, não precisa da cirurgia aguda. É o doente que tem pedra na vesícula, que também está aguardando há muito tempo, que não operou, teve crise, mas não operou porque não tinha urgência naquele momento. E cirurgias ginecológicas. Então, a gente está nos mutirões avançando de forma assistencial à nossa população. Então, quando você trabalha no sentido universalizado assistencial, que pega desde lá da UBS até as cirurgias complexas, pega desde as UBS, no atendimento primário, as urgências e emergências, numa estrutura em que você tem resolutividade, que é um termo que eu gosto muito de usar nos planejamentos, a gente tem que ter solução daquilo ali. Eu tenho que ter resolutividade na minha ação. Não podemos mais fazer de conta que estou fazendo. Eu tenho que fazer de conta que estou fazendo e ter resultado do que estou fazendo. Não é simplesmente anunciar, mas realizar mesmo. E isso que a gente tem feito muito na saúde. Eu fico muito feliz nesse momento em que a gente está realmente... E eu digo isso, sabe o quê, Arnaldo e Marco? Não é um reconhecimento que a gente está fazendo por nós mesmos, não. O Estado reconhece o avanço que a gente está tendo. A nossa região reconhece o avanço que estamos tendo. Quando a gente fala da oncologia, quando eu falo do diagnóstico, e você falou muito bem aqui, Marco, em relação ao tempo de espera de um diagnóstico para uma abordagem, a gente vê isso todo dia na mídia nacional. Eu estou há meses esperando um acesso a um oncologista. Exatamente isso que eu falava. Eu estou há meses esperando a cirurgia, um ano esperando. E a pessoa, quando faz um diagnóstico de um nódulo de mama, ela precisa correr, sim, em chegar a um diagnóstico precoce para ver que abordagem fazer. Campos tem um privilégio de ter 3 UNACONs, gente. A maioria das cidades não tem uma unidade de oncologia, nós temos 3 em Campos. Nós temos em Campos o acelerador linear que não tem na maioria das cidades do Brasil. Nós temos 2 aceleradores, que é a alta tecnologia avançada na radioterapia. Ela vai no ponto exato da lesão e faz aquela terapia aí, né, de radioterapia. Então, Campos tem uma estrutura invejável, eu diria. A gente consegue oferecer à nossa população este acesso que cidade nenhuma do porte de Campos oferece nessa dimensão. Então, quando a gente fala aí da reclamação, a saúde estava também lá atrás. Hoje, a saúde não aparece
nas 5 primeiras queixas da nossa população. Eu queria pegar um gancho até como ex-secretário paulirano, né? Eu falei que eu acompanho Câmara desde a época do Dr. Paulo, era líder de governo de Rosinha, e foi quando eu cheguei para a imprensa em Campos, e lá naquela época eu fazia reportagem geral, existia uma reclamação constante dos hospitais contratualizados em relação a repasse. Reclamação essa que se manteve de forma constante do governo Rafael Diniz, e aqui nós recebemos várias vezes representantes da rede contratualizada, e o que a gente não ouve tanto agora. Ou seja, acertou-se os ponteiros. O que mudou da saúde de lá do governo Rosinha, passando pelo governo Rafael, para o governo Vladimir, para conseguir acertar esses ponteiros com a rede contratualizada que presta um serviço essencial para o município? Primeira coisa que você tem que fazer, né, com a rede contratualizada é essa pactuação, né, de relação entre o poder público, hoje, né, eu diria, né, na figura da secretaria e, logicamente, comandada pelo prefeito, e na relação com as instituições. As instituições têm uma contratualização, que é um contrato de trabalho, que tem que fornecer o serviço que nós, enquanto setor público, contratamos para que ele preste esse serviço. Mas para que ele preste esse serviço, eu preciso pagar por esse serviço, né? E Campos é também uma das cidades, poucas cidades no país fazem o que nós fazemos com o aporte financeiro municipal, complemento da tabela SUS. Então, a tabela SUS ela é universalizada no país inteiro. Só que em Campos, a gente já, desde quando eu fui secretário da outra vez, quando implementamos aqui a gestão plena, nós começamos a fazer esse aporte financeiro municipal. Muito bem. Qual é a diferença aí? Das reclamações que vinham frequentemente. É porque, infelizmente, por várias condições, pela falta de recursos, pelo cenário nacional, enfim, o último governo ele não tinha recursos, não aportava esses recursos, cumprindo com o seu compromisso frente às instituições. Então ficou aí mais de ano sem repor esses valores esses, inclusive, que o governo atual, o prefeito e também o nosso vice-prefeito, determinaram o levantamento e um acordo. Então já estamos na fase final do acerto de um acordo com as instituições do que é de passivo para trás, não deste governo. Este governo do prefeito Vladimir está rigorosamente em dia com todos os seus compromissos frente à rede contratualizada, ou seja, não tem um mês de atraso, nada. Pagamento de repasses feitos imediatamente quando há o fechamento do mês, né? Imediatamente que eu digo, pode ter uma semana. Hoje o município está organizando o seu sistema financeiro e da fazenda de toda quarta-feira fazer o pagamento. Então, se entra num hiato aí da quarta não acontecer, como já teve aí feriado, né? Uhum. Que cai na quarta, acaba não fazendo, e às vezes ele faz na sexta ou então faz na outra quarta. Enfim, há sempre, pode haver esse hiato, mas não de passar um mês, por exemplo, sem esse aporte dos recursos financeiros para os hospitais. E, além disso, por interferência política do prefeito Vladimir, durante o seu período como deputado federal, ele abriu muitas portas, né, políticas para a nossa cidade. Conseguiu muitos recursos de emendas parlamentares, recursos alocados diretamente, inclusive, para as instituições hospitalares. A gente conseguiu, por interferência do prefeito Vladimir, que o governo do estado implementasse o que nós chamamos o PAI, e contemplasse Campos com o PAI, que é um programa de assistência aos hospitais do interior, um programa de apoio, na verdade, aos hospitais do interior. E chegaram recursos vultuosos, recursos esses extras para cada uma das nossas instituições. Olha só, isso deu um fôlego às nossas instituições. Então, eu digo hoje que todas as instituições contratualizadas estão numa situação financeira em relação a recursos oriundos, tanto recursos federais, estaduais e municipais, que lhes deixa numa posição muito mais favorável, muito mais equilibrada do que o era há 2 anos atrás. Então, isso eu posso dizer com muita firmeza, com muita certeza, né? Que a gente está nesse movimento desses recursos, desses valores. Então, essa é a diferença na relação. Então, também você não faz nada, viu, Arnaldo? E a gente tem que reconhecer isso, né? Sem recurso. Sim. Se você não tiver dinheiro, amigo, no amor ninguém consegue tocar um hospital no amor, porque você tem custos
excessivos, grandiosos. E esse período da pandemia explodiu a economia, explodiu a demanda de materiais, medicamentos, em que uma caixa de luva que custava R$13 foi para quase R$100. Medicamentos que custavam menos de R$10 foi para R$90. Então, explodiu a máscara. Nossa. Então, e se perpetuou. Para você ter uma ideia, hoje ainda existe uma falta de soro no país. Soro. A base de você tratar. Então, mas saiu também um valor a contrapartida, de né? R$2, R$3 um frasco de soro para 20, pô. Mas também que precisa ter uma economia também, né, doutor Paulo? O médico, o enfermeiro já não pega aquele 1 litro pro cara que vai tomar um medicamento. Sim, aí você, é tudo aquilo que você vê, é toda uma dinâmica, né? Então, poxa, às vezes o doente... Porque o que acontece? O doente que chega numa emergência, uma das primeiras ações de abordagem é ter uma via de acesso. O que é a via de acesso? É pegar uma veinha e colocar um sorinho, porque aí dali você começa a fazer as injeções necessárias para tirar a dor, para poder estabilizar o doente, para hidratar o doente, para poder estabilizar a pressão do doente. Então, é o acesso. Então, todo doente, então, como você falou, botava logo um frasco de 100, de 1.000. Hoje a gente coloca um frasco de 100. Né? A lógica, se precisar de 1.000, 2.000, 3.000, vai usar, mas é uma otimização gerencial de você utilizar aquilo que você tem e aquilo que é necessário, sem deixar faltar. A gente está chegando no finalzinho do programa. Eu queria rapidamente ouvir a opinião do senhor em 2 pontos. A primeira, o senhor citou a tabela SUS. Primeiro, o senhor citou a tabela SUS, pegando um gancho já para a política, que nós estamos em mudança de governo, estamos em transição de governo. Acredito que na campanha somente a Simone Tebet e o Ciro falaram em tabela SUS. Os demais candidatos não falaram. Qual a sua expectativa para esse novo governo Lula em relação à gestão da saúde? Eu sei que é um assunto extenso, mas queria que fosse bem mais sucinto por causa do nosso tempo. Em relação à saúde, e sobretudo, se o senhor acredita que vai haver ou não mudança, uma adequação, um reajuste necessário dessa tabela SUS. Na verdade, é uma necessidade, é uma sobrevivência, né? O Sistema Único de Saúde, com os valores hoje que são operacionalizados, eles não sustentam uma assistência permanente e continuada. Daí essas falhas em nível do país, em todos os níveis, né? Em todos os sentidos. Então, é realmente hora de se rever isso e tenho certeza que o novo governo tem que ter esse olhar, até porque ele precisa avançar e precisa reestruturar em muitos níveis o próprio país, né? Então, algumas medidas que foram tomadas, que colocaram inclusive em colapso e acabaram, muitos morreram por falta dessa assistência, que foi uma portaria que surgiu o ano passado em relação à hemodinâmica, em relação aos valores aportados a esses procedimentos cardiológicos, né? Isso trouxe um impacto muito grande e a gente tem conseguido, via Estado, a equalizar isso para que a gente possa manter funcionando a hemodinâmica nos hospitais. Isso é um fato concreto, real. Mesmo assim, a tabela SUS, ela realmente não contempla a necessidade, o gasto que se tem em relação aos procedimentos, que vão desde o procedimento de uma consulta médica, uma consulta a R$10, não se sustenta. O profissional não vai ficar e acaba não querendo. Dentro do contexto ele atende, né? Um procedimento de uma cirurgia de apêndice, uma cirurgia. Então, por isso que você tem essa demanda reprimida. Porque o valor que se paga de honorário e de procedimentos é muito ínfimo, muito pequeno. Há mais de 20 anos, talvez mais de 20 anos, 2 décadas, que não há aumento nenhum em tabela SUS. Então é preciso rever, o mundo já é outro. Então é preciso realmente ser revisto. Eu tenho certeza que o governo federal terá que se debruçar sobre isso e ter realmente uma abordagem real. Não é um aumento aleatório, mas nivelando com o mercado e possibilitando que esses custos sejam, no mínimo, repassados os custos para as instituições, né? Qualquer instituição, ela tem que ter, né, na verdade, o financiamento das suas ações, principalmente no que diz respeito à saúde. E saúde é muito custosa, é muito cara. Doutor Paulo, para a gente fechar aqui, nós falamos sobre saúde, mas como eu já citei algumas vezes, o senhor já foi vereador, coordenou campanhas, né, de prefeitos, então acompanha muito bem a questão política.
E nós temos alguns movimentos recentes, inclusive que está hoje na coluna Ponto Final, esse diálogo do prefeito Vladimir com o secretário estadual de governo, deputado reeleito e nome mais cotado à presidência da Alerj, que é o Rodrigo Bacelar, que são adversários no campo político local, mas que deram um primeiro passo aí nesse diálogo que a gente espera alguns avanços a partir dele. Como que o senhor acompanha esses movimentos da política local, esse peso e contrapeso de forças que reflete na Câmara? Qual a visão do senhor desses movimentos mais recentes? São movimentos reais, fatos concretos que estão acontecendo. Isso, na política, é muito importante que, quando forças políticas antagônicas se juntem para que possamos encontrar um caminho pacificado do bem comum para a nossa cidade. Acho isso tudo um movimento que não é à toa, nunca é à toa. As coisas não acontecem por acaso, acontecem por fatos, por situações. A minha visão, com o maior respeito do mundo a todos eles, né? Eu sou uma pessoa em que eu tenho uma relação muito amistosa e profícua com todos eles, mesmo na época em que fui líder do governo na Câmara. A gente tinha uma relação excepcional com o grupo da oposição, mesmo até o ex-prefeito Rafael Diniz, foi nosso colega de bancada lá na época. Então eu tenho uma visão, eu tenho um respeito muito grande e admiro até, né, essa evolução política do deputado Rodrigo Bacelar. Ele se mostrou nesse período todo, né, das suas ações, dos seus posicionamentos, um deputado muito firme e que com grande interferência em nível do governo estadual. O nosso prefeito Vladimir, não preciso ficar aqui né, dizendo, mas se mostrou também desde a sua trajetória, e não foi à toa que ele foi eleito prefeito, não foi à toa que neste momento, aí a gente pode fazer um retrato, uma leitura do retrato político do momento, com as últimas eleições, o fortalecimento político do município, né? O fortalecimento político do prefeito Vladimir como liderança política, né? Num grupo político em que está consolidado, e o que eu vejo como mais importante o cenário da aprovação da população em relação às ações políticas do prefeito Vladimir. Eu acho que isso está bem consolidado, as urnas mostraram a força política do nosso prefeito. Ao mesmo tempo, o deputado estadual Rodrigo Bacelar também mostrou efetivamente a sua política, a sua força política, não só aqui, mas no Estado. Sim. Ponto. Então, acho que isso aí são duas forças. E tenho visto desde antes, e sei do sentimento do prefeito, não tenho intimidade com o deputado Rodrigo, mas do prefeito eu posso dizer, ele sempre se mostrou, até aqui mesmo ele já disse isso, que é hora de chegarmos a um acordo, chegarmos numa evolução, abertos ao diálogo, né? Temos que ter diálogo. A arte da política é a arte do diálogo, da conversa, de quebrar as arestas. E tenho a impressão que esse momento uma luz paira sobre a nossa cidade, tem uma luz iluminando os caminhos da nossa cidade, dos caminhos políticos, porque este encontro dos dois, eu diria, das duas figuras exponenciais da política nossa, regional e nível estadual, né? Se sentam para quebrar as arestas, para encontrar caminhos, e eu tenho absoluta certeza que é para o benefício de quem? Da nossa população. Não é para um benefício próprio individual de um ou de outro ali. Eu acho que é uma demonstração da maturidade política, né, de desprendimento político que se mostram neste momento tão esperançoso para a nossa cidade, para a nossa região, da importância que tem o diálogo entre duas lideranças políticas para pacificar um movimento político que permita que a nossa cidade avance mais. O que acontece, e eu fui vereador, tenho o maior respeito pela Câmara, mas é importante a Câmara visualizar que o foco principal nosso, enquanto político, é a população. Então, qualquer movimento que seja contrário para barrerar a evolução do município, do prefeito, né, das ações que nós estamos desenvolvendo, né, de ficar ali buscando, vamos todos caminhar para que melhoremos a cidade.
Vamos todos caminhar para que a gente possa carrear recursos para cá. Vamos facilitar a vida da gestão pública. Vamos estar juntos para isso. Não é obediência cega, nada, não. A posição da Câmara é isso, é fazer as leis, é vigiar o que está acontecendo, é fazer as suas solicitações, é a voz da população, eles são os representantes da nossa população. Mas, ao mesmo tempo, tem que respeitar o movimento da gestão pública. O gestor público maior é o prefeito. Ele que direciona e, logicamente, que define as diretrizes operacionais, administrativas e políticas da nossa cidade enquanto prefeito. Cabe, logicamente, à nossa bancada de vereadores, dita da situação da oposição, seja de qual for o seu segmento, mas qual é o objetivo maior dos políticos? É o bem da nossa população. Então, as propostas que são para o benefício da nossa população, que são propostas, logicamente, muito lúcidas, muito claras, para que a gente possa avançar na forma de cuidar da nossa cidade, eu vejo que é o grande momento. Então, eu acho que a classe política tem que pensar o momento político. O resultado que nós tivemos hoje, né, nas urnas que estão aí estampadas, na questão até quantitativa, mostra que a população está apoiando a evolução do governo. Então eu penso que qualquer posicionamento contrário a essa evolução, ele fica na linha do tempo, na história política, sendo contrário ao benefício da população. E quem for contrário ao benefício da população, é lembrar que daqui a 2 anos, menos de 2 anos, nós teremos uma nova eleição. E o governo fortalecido, um governo que está assistindo a população, um governo que está contemplando as necessidades da nossa população, facilitando a vida da nossa população, fazendo incrementos, obras, como estamos fazendo, gerando empregos, naturalmente você revitalizou a cidade. A nossa cidade hoje está mais pujante, já está sobrevivendo à pandemia, saindo daquele momento muito crítico, voltando a gerar emprego, consequentemente gerando riqueza e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Então, são todos movimentos conjugados e eu tenho certeza absoluta que o governo Vladimir ele está com todas as áreas sendo dominadas e avançando, né, na evolução, que é prestar serviço à nossa população, acolher a nossa população e fazer com que a nossa população tenha uma qualidade de vida melhor, que possa viver melhor e, com certeza, ter, eu diria, dias melhores pela frente. Então, acho que esse é o cenário, sabe, Arnaldo? Eu acho que é um momento muito importante da política do nosso município, da nossa região, esse encontro entre essas duas grandes lideranças políticas, eu acho importantíssimo, porque eu tenho absoluta certeza que Deus vai iluminar essas ideias, esses caminhos, esses pensamentos e esses acordos para que a gente possa continuar evoluindo na nossa cidade. Essa é a minha, assim, leitura singela, eu diria, desse encontro que eu tenho certeza que vai trazer grandes benefícios para a nossa cidade como um todo e mostra a maturidade política, né, dessas duas lideranças políticas que temos hoje em campo. Doutor Paulo Irano, um prazer tê-lo aqui no programa. Arnaldo também. E faltando 8 minutos para as 9 horas, nós vamos encerrando. Lembrando que a Folha FM tem para você o melhor da música e o melhor da informação. Muito obrigado, doutor Paulo. Eu que agradeço mais uma vez, enfim. A gente acaba falando, né, Arnaldo, e de repente a gente passa da hora, mas é muito prazeroso sempre estar aqui para que a gente possa expressar as nossas leituras, né, desses cenários múltiplos que acontecem numa cidade. Fico muito feliz em poder trazer aqui tão boas notícias, eu diria, porque são todas boas notícias mesmo, notícias concretas, reais, de fatos concretos, reais, e que mostra o quanto que se trabalha nessa cidade para melhorar a vida das pessoas. Muito obrigado a todos, um bom dia a todos e parabéns mais uma vez aqui pela equipe do programa. Arnaldo. Mais uma vez agradecer ao Dr. Paulo pela participação, Marco, e durante o dia a gente anuncia o entrevistado de amanhã. Ótimo. Que provavelmente vai ser por Skype, mas aí a gente confirma no blog lá no portal Folha 1 logo mais. Então tá ótimo. E para você, ouvinte da Folha FM,
Continue conosco.